Pessoal do canal Simples, é um prazer estar de volta aqui nesse lugar espetacular, maravilhoso, no meio da natureza aqui, para falar de graça, que nós estamos falando de graça. Graça, perdão imerecível, dom de Deus, um dom impagável, um dom que não se pode conquistar com nenhum tipo de força humana. Essa graça que nós estamos falando, que muitas vezes é mal interpretada. Eu direi que muitas vezes é mal interpretada. Como eu disse no vídeo anterior, muitas pessoas têm a graça como uma doutrina. Ou seja, você faz parte de uma religião, começa a praticar lá os ritos, as liturgias, né? Começa a obedecer lá as regras da igreja, né? E daí já está tudo certo, você já está dentro da graça, né? Como é um dom imerecível, um dom impagável, um dom inconquistável, a pessoa não demora muito para ter uma desilusão, porque dentro, no espírito dele, não tem uma resposta. Porque a graça, ela vem acompanhada de um milagre extraordinário, que é o recebimento do Espírito Santo. Vocês lembram que eu falei para vocês na questão lá? Mas então agora é por graça, então a gente pode pecar à vontade, porque a graça é perdão imerecível, perdão infinito, perdão incondicional. E eu não disse que com o constrangimento que nós temos devido a esse perdão infinito, devido a esse amor demonstrado por Deus, devido a essa graça que é existente desde antes da fundação do mundo, eu não disse que quando essa notícia chega pra gente, a gente não fica constrangido, o nosso coração arde, porque como é que nós vamos continuar numa vida de erro, de pecado, sendo que o perdão de Deus, ele é infinito e incondicional? Não acontece isso. É impossível para uma pessoa que foi perdoada por Deus, que conheceu essa graça, é impossível para ele continuar no pecado. É possível somente se não acontecer o milagre do Espírito Santo, que é disso que nós vamos falar hoje. Esse milagre do Espírito Santo, depois que a gente foi constrangido, depois que a gente chegou à conclusão de que a nossa falência é total, que nós não temos como conseguir de Deus o favor, nem sequer uma bênção, uma pequena bênção, quanto mais a vida eterna, o reino de Deus, a salvação. Nunca vamos conquistar isso com a nossa força. Depois de ser constrangido disso, e, muito importante, crer nisso, porque é por fé. Vocês lembram do texto? Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é fé. Quando a pessoa crê, acredita realmente nisso, acontece o milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido por Jesus antes mesmo do sacrifício da cruz. Vocês lembram que Jesus falou assim: e eu não vos deixarei órfãos? Vê lá em João 14, do capítulo 14, 15, 16, ele fala muito sobre isso. Não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas vou voltar para vocês. E eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, esse milagre acontece na nossa vida quando nós cremos nessa graça profunda, nessa graça premeditada de Deus. Quando nós acreditamos nisso, nós recebemos um milagre na nossa vida que é extraordinário. E esse milagre vem muitas vezes confundido através da religião, muita coisa. A pessoa pensa que receber o Espírito Santo tem que entrar em transe, tem que pular, tem que gritar, tem que falar novas línguas. Não. O dia que você realmente decretar a tua falência de conseguir de Deus qualquer coisa através dos teus esforços, através da religião. Eu falei esses dias que eu me converti, não foi no dia que eu me convenci de que eu precisava de uma igreja evangélica e de praticar aqueles ritos lá para poder ser salvo.
Eu me converti mesmo no dia em que o Espírito Santo conseguiu me convencer de que eu não precisava disso, de que estava tudo feito, estava tudo consumado, de que agora era a fé, era um salto no nada absoluto. Fé é você ver o invisível, porque na verdade o que eu tinha construído era uma fé na fé, que eu também já falei disso algumas vezes. Construir uma fé na fé é você ter fé de que aquilo que você está praticando, as tuas idas à igreja, o teu ministério, o teu bom comportamento, a placa religiosa que você segue, as doutrinas que ela ensina, tudo isso é o que faz com que você receba essa bênção, receba o Espírito Santo. E não é verdade, porque na realidade você não crê no Espírito Santo quando você pratica tudo isso. Você crê na prática que você está fazendo. Você constrói então uma fé não em Deus, mas uma fé na prática que você faz. E isso é muito perigoso e é isso que acontece na maioria das igrejas que eu conheço. Eles têm fé na prática, a fé na fé. Então, o batismo no Espírito Santo é recebido quando se deixa de ter fé na fé e se converte a essa graça imerecível, inalcançável. E vou te falar, essa conversão é a conversão mais difícil que existe. As pessoas, para deixar de beber e começar a frequentar uma igreja, deixar de fumar, frequentar uma igreja, deixar de cometer certos pecadinhos, falar palavrão, essas coisas, isso é fácil. Isso aí, ajudar a parar de beber, os alcoólatras anônimos ajuda, parar de fumar, usar droga. Tem os centros de recuperações, lógico que tem sempre a participação de Deus, mas não tem a necessidade de uma fé, basta mudar os costumes. E a religião acredita que o bom comportamento não praticando essas coisas é o sinal de que você recebeu o Espírito Santo. Como é profundo o engano. Se converter a essa graça para receber esse batismo no Espírito Santo, que depois nós temos que falar do que é o batismo no Espírito Santo, que tem uma confusão enorme também nas igrejas sobre batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que tem que estremecer, tem que pular, tem que acontecer algo extraordinário, quando não, é sutil, é tranquilo. Então, vocês vão receber o Espírito Santo. Esse é o milagre que acontece quando se rende totalmente à graça, quando se reconhece o falimento total, se chega ao fundo do poço, como eu já falei antes, que ninguém se converte antes de chegar no fundo do poço, e ninguém chega ao fundo do poço quando pensa que ainda pode pagar pelos erros praticando a religião. Esse Espírito Santo que Jesus prometeu, e que é o Consolador, e que é essa unção que nós recebemos, eu vou deixar os textos aí embaixo, que não precisa que ninguém vos ensine. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo e João falaram sobre isso. O apóstolo Paulo falou que nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. João falou que esse Espírito, essa unção, nos ensina, não tem necessidade que ninguém nos ensina, porque essa unção é verdadeira. Jesus falou, quando ele vier, o Consolador, o Espírito da verdade que eu vou enviar para vocês, ele vai convencer vocês, como eu já falei, do pecado, justiça, juízo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Agora, você já recebeu o milagre do Espírito Santo na tua vida? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já nasceu de novo? Que é tudo a mesma coisa. Tudo isso é uma coisa só, mas muitas pessoas separam em doutrinas. Batismo no Espírito Santo é uma doutrina, tudo é uma doutrina, a salvação é uma doutrina, a graça é uma doutrina. Para a religião, tudo é doutrina. É por isso que o ser humano está cada dia mais angustiado, mais com vontade de se matar, principalmente religiosos, principalmente evangélicos. Nós estamos caminhando para uma situação terrível, que não tem nenhuma previsão de melhora, por causa dessas confusões que eu estou falando para vocês. Então eu apelo para vocês, mais uma vez, para finalizar o vídeo, creiam absolutamente nessa graça maravilhosa, descansem nela, deem um salto no absolutamente nada a não ser a promessa de Deus de que está tudo feito, consumado, finalizado, você está perdoado, você já se assentou em lugares celestiais, nada pode te separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O dia que você crê nisso,
o Espírito Santo vai vir sobre você e você pode ser a pessoa mais horrível desse mundo. É impossível que essa pessoa não muda. É impossível. Agora, a pessoa, se ela é a mais horrível do mundo e continua na prática religiosa, ela coloca um cabresto, dá uma melhorada, mas uma hora ou outra, mas mesmo se não acontecer nada, a pessoa não pode receber de Deus essa maravilha, porque é tudo uma farsa. A religiosidade, a prática religiosa é uma farsa e ela é inimiga total do Espírito Santo. Apelo para vocês, convido a vocês a crerem nessa graça e recebereis o Espírito Santo. Jesus vai soprar sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser novas criaturas. Nós somos novas criaturas devido a isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês com a graça infinita e com a paz maravilhosa e imerecível de Cristo Jesus. Amém. Tchau.